Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de geografia com a professora Dircélia? Sim? Então vamos lá! Vamos começar organizando os nossos materiais. Vamos lá? Então pegue seu caderno ou uma folha para anotar as atividades. Separe também seu lápis de escrever, borracha, lápis coloridos, aqueles materiais de sempre. Se você tiver uma mesa para apoiar os seus materiais, para ajudar, na hora da escrita, ótimo. Se não, pegue um livro ou uma caixa firme, certo? Agora, a professora Dircélia vai lhe dar alguns minutinhos para vocês anotarem o número da aula de hoje, anotarem a data de hoje e também terminarem de organizar os materiais. Eu já volto! Então, segundo ano, tudo pronto? Conseguiram se organizar? Então vamos lá, vamos começar.
tá? Hoje, na nossa aula de número 9, nós vamos falar sobre diferentes pontos de vista. Olhem só o tema da aula de hoje, diferentes pontos de vista. Mas calma, antes de falarmos e fazermos as atividades desse tema, vamos relembrar a aula anterior? Vamos lá? Vamos relembrar um pouquinho? Na aula anterior, falamos muito sobre a Rua da Bia. Olhem a Bia lá! Então a Bia nos contou as características da sua rua, contou como que se distribuíam os elementos na sua rua, né? A sua casa, a casa do João, o mercado, o prédio da Paulinha e a praça. Estão lembrados? Falamos muito sobre a Rua da Bia e inclusive desenhamos a Rua da Bia. Olhem lá. Observem bem os elementos, fomos distribuindo todos os elementos, esses imóveis ali, conforme a Bia nos orientou, né? Utilizando as palavras direita, esquerda, ao lado, certo? E a praça, estão lembrados? Ficava, olha, do outro lado da rua, em frente à casa da Bia. Muito bem. Utilizamos muito a história da Bia para trabalharmos durante toda a aula. E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre pontos de vista. Mas para começar, deem uma olhadinha aqui nessas imagens. Olhem lá. O que essas imagens mostram? Uma o quê? Me digam. Uma mão, muito bem. Uma mão, olhem só. Então, crianças, e agora eu quero perguntar para vocês, essa mão ali, ela foi fotografada numa mesma posição ou em diferentes posições? Olhem bem, o que vocês me dizem? Vocês precisam participar aí do outro lado, hein? Lembram do nosso combinado? Então, foram fotografadas em diferentes posições. Uma mais de lado, outra mais do alto, certo? Bem diferente. Essa aqui é a mão do Luiz. Isso mesmo, do meu filho, do Luiz, que já apareceu aqui nas nossas aulas. Então agora, para a gente continuar a nossa atividade e até nos lembrarmos sobre a nossa direita e a esquerda, nós vamos fazer uma atividade. Você vai desenhar a mão com a qual você escreve. Olhem lá no slide. Então aqui, ó, letra A. Desenhe a mão com a qual você escreve. Você escreve com a mão direita ou a mão esquerda? Olha só, vou colocar aqui novamente a foto da mão do Luiz. Estão notando? Tudo bem. Então, como eu disse para vocês, o Luiz, ele escreve com a mão direita dele, certo? A professora Dircélia também escreve com a mão direita dela, ok? E você escreve com qual mão? O meu outro filho, o Otávio, escreve com a mão esquerda dele. E aí? Me contem, você sabe com qual mão você escreve? Com a esquerda ou com a direita? Vamos pensar e vamos desenhar? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua mão, apoiar na folha, no seu caderno, desta forma, e contornar a sua mão. É assim que você vai desenhar. Então, você vai anotar o título da atividade e fazer isso, tudo bem? E escreva qual é a mão que você escreve, mão direita ou mão esquerda. No caso do Luiz, olhem no slide, ele escreveria mão direita, ok? Certo? Se você escrever com a mão esquerda, você vai escrever mão esquerda. Combinado? E assim a gente já lembra um pouquinho da lateralidade, tudo bem? Então eu vou desenhar a minha mão aqui e você desenha a sua aí, certo? Pega a folha, ó, e copia. Eu tenho aqui uma mão que eu já desenhei, a minha mão, vou mostrar pra vocês, olhem só, tá bom? E eu vou escrever aqui, mão direita, porque é a minha mão direita, certo? Então, alguns minutinhos pra vocês.
Então, segundo ano, conseguiram desenhar a mão de vocês? E já escreveram se você desenhou a sua mão direita ou esquerda? Bom, eu comecei aqui, ó, eu desenhei a minha mão, como eu falei pra vocês, e eu comecei a escrever mão, qual a mão mesmo? A mão que eu escrevo é a mão direita. Então, eu vou continuar aqui. Caso você não tenha escrito aí, mão direita ou esquerda, caso você escreva como a esquerda, termine agora, vamos lá? Eu vou escrever aqui. Então, minha mão direita. Olhem só, então a professora fez a atividade, fez a mão direita dela e escreveu mão direita. É isso que vocês devem fazer aí também, certo? Muito bem. Agora eu vou trazer uma outra informação para vocês. Olhem só, uma curiosidade. Vejam aqui na próxima slide, olhem só. Então, na letra A, nós desenhamos. Desenhe a mão com a qual você escreve. Ok, fizemos a atividade. Agora eu tenho aqui a letra B. Olhem só, você é destro ou canhoto? Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Se você escreve com a mão direita, como a professora Dircélia e como o Luiz, você é destro. E isso é assim que nós falamos. A pessoa é destra, ela escreve com a mão direita. Caso você escreva com a mão esquerda, você é canhoto. Olhem aqui, então a professora vai destacar aqui. No caso da professora, ela é destra. Vejam que eu marquei um X ali. Destra. Por quê, né? Eu escrevo com a minha mão direita. O Otávio, meu outro filho, como eu comentei há pouco, ele escreve com a mão esquerda, então ele é canhoto. Então que tal você registrar aí essa informação? Vamos lá? Então anotem lá a letra B e coloquem o que você é.
Então, segundo ano, você registrou aí do outro lado? Sim? Se escreve com a mão direita, destro. Se escreve com a mão esquerda, canhoto. Bastava anotar isso. Tudo bem? Então vamos continuar? Vamos lá? Então vamos observar aqui o slide, deem uma olhadinha, novamente as mãos do Luiz aparecendo, olhem lá. Mas tem uma pergunta ali em cima. O desenho da sua mão é mais parecido com qual fotografia? Vamos lá? Vamos pensar um pouquinho? O desenho da sua mão é mais parecido com qual fotografia? Já descobriu? Sim? Já descobriu? Me mostrem então. Com essa? Muito bem! Com essa. Com a fotografia do lado direito da tela. Muito bem! Olhem lá. Comparem com o desenho de vocês, da mão de vocês. Eu vou comparar aqui com a minha mão. Vamos lá. Olha só. Verdade. Isso mesmo. Então ali nós estamos enxergando a mão a partir de um ponto de vista, certo? Visto do alto, visto de cima. Então está aqui o desenho da minha mão e eu estou olhando ela do alto, de cima. Olhem aqui a minha mão e eu estou olhando ela do alto, de cima. Vejo todas as características dela, a unha, como que ela é. De cima, certo? Nas outras imagens, olhem lá novamente, eu enxergo um pouco diferente a minha mão. Então aqui nós estamos observando diferentes pontos de vista. Agora observem essas imagens aqui, vamos lá, olhem lá. A primeira imagem, estão notando? Eu tenho um objeto ali e eu estou observando esse objeto, vamos ver? De cima, do alto. O que será que é esse objeto, crianças? Vocês têm alguma ideia? O que? Um quadrado? Será que é um quadrado simplesmente? Uma peça, um quadrado? Pode ser, vamos ver. Mas como eu comentei, nós estamos olhando esse objeto visto do alto, na vertical. Isso mesmo, é uma forma, uma palavra, uma expressão que nós utilizamos para indicar quando observamos objetos do alto, de cima. Então, vertical. Agora, mais uma foto desse objeto, numa outra posição. Olhem lá. Que surpresa! Vejam agora esse objeto. Então, que objeto será esse? O que vocês acham que é esse objeto? Vamos pensar? Uma caixa? Ouvi daqui. Agora, nós estamos observando esse objeto de uma outra forma. De frente, olhem só. Frontal. Outra expressão que utilizamos para indicar quando a gente olha um objeto de frente. Na frontal, certo? Agora, outra imagem. Vamos lá. E agora, crianças? O que eu enxergo desse objeto? Eu enxergo a parte de cima e um dos lados. Vejam. Então aqui eu estou enxergando esse objeto de uma outra forma, né? Mas na diagonal, do alto, certo? E inclinadamente. Então eu enxergo um pouquinho de cima e um pouquinho do lado. Vocês já vão entender melhor tudo isso. Então aqui a professora utiliza essa expressão ali, ó, vou destacar, em cima da última imagem, oblíqua. Eu estou vendo este objeto de uma forma oblíqua,
certo? Ai, professora, tá complicando tudo. Calma, é muito fácil. Vocês já vão entender. Vamos continuar? Vamos lá. Olhem aqui. Por exemplo, diferentes pontos de vista. Esse aqui é o Otávio, meu filho também. Ele é canhoto, ele escreve com a mão esquerda. E ele está observando o quê? Que objeto é aquele? Uma cadeira. Muito bem, vocês são rápidos. Uma cadeira. Então ele está olhando esse objeto, uma cadeira em uma determinada posição. Ele sentado daquela forma, ele enxerga esse objeto, né? Enxerga ele de uma forma. Consegue perceber algumas características desse objeto, dessa cadeira. E agora? Ele mudou de posição, vejam bem. Então, ele está observando a cadeira de uma outra forma. Vejam, estão percebendo? Agora ele vai conseguir enxergar mais o assento da cadeira, por exemplo. E agora? Ele subiu em outra cadeira e começou a observar a cadeira de uma outra forma. Estão percebendo? Então ele começa a enxergar em outra posição essa mesma cadeira. Então, aqui ele vê essa cadeira com diferentes pontos de vista. Vamos a mais um slide, olhem só. Aqui, nessa posição. Como será que o Otávio vê essa cadeira? Como será que o Otávio vê a cadeira? Então, eu pedi para ele fotografar a forma que ele estava vendo a cadeira. Como que ele enxergava a cadeira nessa posição, sentadinho bem de frente para ela. Vamos ver se vocês adivinham como ele via essa cadeira? Eu trouxe aqui 3 fotografias diferentes. Vocês vão adivinhar como ele enxergava a cadeira. Olhem lá, na visão frontal, olhando de frente para essa cadeira. Vamos ver, assim ele enxergava a cadeira? Pensem bem. Se imaginem sentadinhos na posição do Otávio, ou assim, ou assim. Então, me digam, me respondam, peguem e contornem com o dedinho de vocês qual a fotografia que corresponde à forma que o Otávio enxerga a cadeira, sentadinho daquela forma. Vamos lá? Olhem mais um pouquinho, uns minutinhos para vocês pensarem. Como será que o Otávio está enxergando a cadeira? Vamos pensar? Já descobriram? Vamos ver se vocês acertaram. Olhem lá. Dessa forma, olhem só, o Otávio fotografou para a professora Dircélia para eu trazer exatamente como ele enxergava a cadeira, certo? Mais um desafio, vamos lá. Agora, o Otávio está nessa imagem, ele está de pé olhando para a cadeira. Vejam como que o rosto dele está inclinado. Então aqui é a visão oblíqua, ele está vendo de forma oblíqua essa cadeira, esse objeto. Vamos ver como será que ele está enxergando agora. Ele fotografou para nós, assim? Assim ou assim? E agora, crianças? Está fácil ou está difícil? Vamos pensar um pouquinho. Pensem bem. Contornem lá para a professora. Mostrem com o dedinho que eu quero ver daqui, hein? Eu sei quando vocês estão participando ou não, hein? Vamos lá? Pronto? Vamos ver se vocês acertaram essa aqui? Muito bem, assim. Então, de uma forma mais oblíqua, inclinadamente. Olhem lá. Tudo bem? Última imagem. E agora? Ele subiu numa outra cadeira para enxergar. De outra forma. Aqui na visão vertical. Olhando de cima a cadeira. Ele subiu numa outra cadeira para poder ver bem de cima. Assim como nós enxergamos a mão. Na visão vertical. Vamos lá, então? Ele enxerga a cadeira assim. Assim ou assim? E agora, me digam, vocês estão rápidos? Sério? Já descobriram? Então eu vou destacar, olhem lá. Muito bem, então ele está enxergando aqui a cadeira bem mais na vertical. Muito bem, crianças. Então, dependendo da posição que nós ocupamos, nós vamos enxergar os elementos, os objetos no espaço de diferentes formas. Compreenderam até aqui? E olhem como os elementos ficam diferentes, observados em diferentes posições. Olhem só, vejam esse aqui. Vocês sabem que objeto é esse? Sabem? Algumas crianças acertaram. É um cone. Isso, um cone de brinquedo, sabe? Pra gente marcar assim alguns espaços. Então, é um cone de brinquedo. Agora observem que esse cone foi fotografado em posições diferentes.
Vamos observar mais um pouquinho a imagem. Olhem lá. Olhem só. Então, na primeira imagem, na primeira fotografia, a professora fotografou o cone na frontal, olhando ele bem de frente, certo? Olhando de frente. E na segunda imagem, foi olhem lá, vertical. Eu olhei de cima, eu peguei o cone, olhei bem de cima e fotografei. Vejam como ele ficou diferente, bem diferente. Estão notando? Curioso. Mais um objeto, vamos observar. E aqui? Aqui está um pouco mais fácil, né? É uma maletinha de brinquedo, olhem só. A professora fotografou a maletinha de duas formas diferentes. Observem. Então, a primeira, frontal, na visão frontal. Então, eu olhei bem de frente para a maletinha e fotografei. E a outra fotografia, eu olhei de cima, olhem lá, na vertical. A professora colocou escrito ali, vou voltar, olha lá, vertical, muito bem. Mais uma imagem. E agora, vocês conhecem esse objeto? Olhem só, é um dardo, também de brinquedo, olhem só. Estão vendo? Notem. Numa das imagens, na primeira, a professora fotografou esse objeto assim, na frontal. Olhei bem de frente para ele e fotografei. Aí eu fui fazer um teste. Como será que esse objeto é visto do alto? Como que ele fica? Será que ele fica igual? Será que dá para reconhecer esse objeto? Alguns mudam tanto, não é verdade? E olhem lá, na vertical, olha como ele fica diferente. Quase não dá para saber que é um dardo, não é verdade? Fica bem diferente. Certo, crianças? Muito bem. Agora, eu trouxe para vocês uma outra imagem. Olhem só, aqui é um gaveteiro. E eu estou mostrando esse gaveteiro na frontal. Olhem lá, visão frontal. Observem que a professora colocou escrita ali. Vocês estão notando que tem uns objetos ali em cima? Que objetos são esses? Dá pra gente descobrir? Não tá dando pra gente entender muito bem, né? Então eu peguei esse gaveteiro e fotografei ele na frontal, bem de frente, olhando de frente. E eu consigo ver o que tem em cima dele? Sim ou não? Vocês estão conseguindo, observem. Dá pra saber? Não dá pra saber o que tem em cima, professora, mas tem alguma coisa. Aquele preto ali, ó, deve ser uma caixinha, será, crianças? E o que será que tem ali? Difícil da gente perceber, né? Mas daí, a professora fotografou esse mesmo gaveteiro em outras posições. Vamos ver, então? Aqui, ó, na oblíqua, a professora pegou e fotografou, ó lá, visão oblíqua. Vejam a escrita. De novo, visão oblíqua. Agora nós estamos observando o que tem em cima. O que eu vejo agora? Eu vejo ainda as gavetas, mas eu já consigo observar em cima do gaveteiro que tem um livro. Vocês estão lembrados daquele livro? O livro O Bairro do Marcelo, muito bem, que nós lemos durante as nossas aulas. Olhem só. Então, temos uma régua, uma caneta e uma caixinha. Isso mesmo. Então agora, nessa visão, a gente já conseguiu observar o que tinha em cima ali do gaveteiro. Olha que curioso. Então, conseguimos enxergar as gavetas ainda e os elementos em cima dele, na visão oblíqua, mas na diagonal. A professora se levantou e olhou o objeto, visto do alto, mas inclinadamente, ó, fotografou. Agora, mais uma foto. Vamos lá? E agora? Fotografei diferente? Sim, diferente. Agora a professora olhou bem do alto, bem de cima. Vejam aqui, visão vertical, crianças. De cima, do alto, na vertical. E agora, eu estou enxergando o gaveteiro? Não estou enxergando o gaveteiro. Vocês falaram corretamente. Eu só estou enxergando o tampão, né? A parte de cima, a madeira de cima do gaveteiro. Na realidade, agora, olhando para essa imagem, eu só sei que é um gaveteiro porque eu tinha visto as imagens anteriores. Não é verdade? Eu consigo observar bem os objetos. Eu consigo ler bem o nome do livro, observar bem a régua, a caneta, a caixinha, mas
Se eu não soubesse que era um gaveteiro, eu ia achar que era uma mesa, por exemplo. Não é verdade? Não consigo ver os detalhes do lado. Olhem só que curioso. Aí a gente vai entendendo por quê. As maneiras de observar os objetos vão dando informações diferentes para nós. Agora vamos fazer esse exercício olhando uma imagem de uma casa. Vamos observar. Olhem lá. Observe a imagem. Agora nós temos uma casa. E aqui eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vamos fazer juntos isso. Que elementos se destacam nessa imagem? Vamos pensar? Olhem bem para a imagem. Quais os elementos se destacam? O que eu consigo observar melhor nessa imagem? Vamos pensar. Eu vejo bem o muro? Sim, eu vejo bem o muro. As janelas eu vejo bem? Vejo bem as janelas, certo? Muito bem, então eu vejo bem de frente essa casa. Então aqui eu estou vendo a casa na visão. Vamos lá? Vou destacar aqui, ó. Olhem lá, visão frontal, uma fotografia tirada de frente da casa. Então eu consigo observar esses elementos: o portão, as janelas, a porta, por exemplo. Certo, crianças? Isso é o que eu consigo ver. Vocês concordam comigo? Sim? Então, essa casa é fotografada de frente. Agora, eu vou trocar a imagem. Acompanhe. Olhem lá. Agora a letra B. Que elementos se destacam nessa imagem? Vamos pensar? Quais são os elementos agora que eu consigo melhor enxergar nessa imagem? E essa imagem, ela foi tirada da mesma forma que a outra? De frente? Sim ou não? Não, muito bem. Aqui eu estou olhando do alto e de forma bem inclinada, na diagonal. Então é uma visão oblíqua. Olhem lá, visão oblíqua, certo? Não está bem na vertical, bem de cima. E o que eu consigo perceber aqui? Notem, me digam. Agora eu já consigo ver o quê? O telhado, muito bem. Por exemplo, eu consigo enxergar melhor o telhado aqui, nessa imagem. E eu consigo ver também, olhem lá, o quintal. Estão vendo? Eu não via o terreno da casa. Não era possível ver o terreno da casa, o terreno onde foi construída essa casa. Não era possível ver. Agora eu já consigo. Viram, crianças? Muito bem. Então, a partir dessas imagens, nós pensamos vários elementos. Agora, eu tenho um desafio para vocês. Vamos lá? Olhem só. Atividade 2, letra A. Desenhe o que você está vendo. Vejam aqui. A professora trouxe aqui uma imagem, certo? Eu coloquei esses elementos em cima lá do meu gaveteiro. Vejam bem, o que vocês estão enxergando? Notem bem, observem. Aqui a professora fez uma montagem com 3 elementos. O que será que são esses elementos? E como que eu fotografei esses elementos? Me digam. Do alto? Na oblíqua? Ou de frente? Na vertical? Do alto? De frente na frontal? Ou na oblíqua? Na frontal. Muito bem, na visão frontal. Então agora o desafio de vocês é isso. Reproduzam no caderno de vocês esses elementos ali. E nós já voltamos para conversar um pouquinho mais sobre eles. Vamos lá!
Então, segundo ano, conseguiram fazer esse desenho? Sim, é fácil, tranquilo, não é verdade? Então, fizemos o desenho desses objetos todos ali, vistos de frente, na frontal. Agora, eu vou mostrar a fotografia desses objetos vistos na diagonal, na oblíqua, do alto, certo? E na diagonal, olhem lá. Eu vejo agora um pouquinho de cima dos objetos, em cima da caixa. Agora eu percebo o que é aquele objeto ali roxo. Vejam, é uma tampa. Eu já consigo perceber melhor. São duas caixas, uma sobreposta à outra. Muito bem. Agora eu tenho um desafio para vocês. Olhem só. Agora eu peço para vocês. Letra B. Desenhe como você imagina a forma dessa imagem vista do alto. Então, segundo ano, vamos pensar um pouquinho? Nós observamos ela na frontal e na oblíqua. E como será que fica essa imagem vista bem na vertical, bem do alto? Imagine você lá olhando de cima. Como será que fica esse desenho? Vamos lá? Vamos representar? Alguns minutinhos. Eu já volto. Então, segundo ano, conseguiram imaginar e desenhar esse objeto visto do alto? Conseguiram? Vou revelar para vocês agora. Olhem só aqui no slide. Vejam bem, olhem como é que ficam esses objetos. Estão percebendo? Olhem só, na visão vertical, uma caixa preta, uma caixinha azulada e uma tampa roxa. Ficam três formas, né? Uma sobreposta à outra. Ok, segundo ano? É interessante que vocês pintem essas formas para identificar a diferença de cada uma, certo? Tudo bem? Então vejam bem como a maneira que nós observamos os objetos, os elementos, modificam muita coisa. Na próxima aula nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, tá bom? Então agora a nossa aula chega ao fim. A professora vai comentar aqui com vocês a revisão da nossa aula. Vamos lá? Aprendemos que os objetos e elementos podem ser observados de diferentes pontos de vista. Não é verdade? Falamos muito sobre isso. Agora, a professora Dircélia se despede de cada um de vocês. Deixa um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!